Essas vozes foram ouvidas por dezenas de pessoas. Testemunhas afirmam que elas vinham do nada, mas sabiam o nome de todos. Por mais de 4 anos, uma família inteira foi atormentada. E o pior, uma dessas vozes anunciou inclusive a morte do patriarca. Essa é a história de Bell Witch, o caso paranormal mais documentado dos Estados Unidos e que vou contar para você hoje aqui, no Além da Evidência. Tudo começou em 1817, na pequena cidade de Adams, no Tennessee. A família Bell vivia em paz, numa fazenda simples cercada de vegetação e animais. John Bell, o pai, era conhecido por sua honestidade. Homem religioso, respeitoso, marido e pai de 9 filhos. Mas naquela noite de outono, algo estranho começou. Enquanto jantavam, começaram a ouvir arranhões vindos do sótão. Pensaram que eram ratos, mas quando John subiu para verificar, o silêncio era absoluto. Nos dias seguintes, o barulho começou a aumentar. Passos pesados cruzavam o corredor, mesmo quando todo mundo na casa estava dormindo. Batidas na parede, risadas abafadas e sussurros que diziam os nomes dos membros da família. Os cães latiam pro nada, e as crianças geralmente acordavam à noite chorando. A filha mais nova, Betsy, começou a acordar com marcas no corpo. Arranhões, hematomas, puxões de cabelo, e ninguém jamais foi visto perto dela. A família, então, desesperada, recorreu à igreja. Mas as orações pareciam deixar o espírito ainda mais agressivo. Certo dia, a voz se manifestou pela primeira vez. Grave, feminina e com um tom de deboche. Ela se apresentou como Kate Betts, uma mulher que anos antes teria brigado com John por causa de um pedaço de terra. E agora dizia ter voltado para acertar as contas. A bruxa de Kate, como ficou conhecida, falava com clareza, chamava cada um pelo nome, imitava vozes de vizinhos e repetia orações inteiras da Bíblia. Testemunhas, inclusive pastores e juízes, afirmavam ter ouvido a voz com os próprios ouvidos. E o fenômeno começou a ficar conhecido em toda a região. Durante anos, a entidade atormentou toda a família. Objetos voavam, portas batiam. Betsy desmaiava sem motivo aparente. Vizinhos começaram a visitar a casa apenas para ouvir a voz. E o mais assustador, ela parecia saber de tudo. Em 1820, John Bell adoeceu. Tremores, perda de fala e convulsões começaram a tomar seu corpo. A bruxa ria durante as crises, dizendo: "Eu o farei descansar e ele nunca mais levantará." Em dezembro daquele ano, John Bell foi encontrado morto em sua cama. Ao seu lado, um pequeno frasco com líquido escuro, que ninguém sabia de onde veio. Quando abriram o pote, uma voz soou pela casa: "Fui eu. Ele nunca mais me incomodará." No mesmo instante, animais da fazenda começaram a urrar e correr em círculos. E o corpo de John foi enterrado sob chuva, enquanto várias pessoas que estavam no local ali ficavam ouvindo o grito dela ecoando. A maldição parecia enfim ter terminado, mas ela ainda não havia ido embora. Depois da morte de John, a voz ficou em silêncio por 7 anos. Em 1828 ela voltou. Dessa vez conversou com John Bell Jr., o filho mais velho de John. Disse que retornaria a cada 7 anos para ver como é que estavam as coisas. Desde então, relatos se repetem. Moradores dizem ouvir risadas vindas do antigo terreno de Bell. A propriedade virou atração turística, conhecida como Bell Witch Cave, ou seja, a Caverna da Bruxa. Visitantes relatam câmeras travando, baterias descarregando e vozes gravadas nos áudios. Em 1998, um grupo de estudantes entrou na caverna à noite e gravaram um som que dizia: "Saiam daqui." Eles saíram correndo e juraram ter ouvido passos correndo atrás deles. Hoje, mais de 200 anos depois, o caso de Bell Witch ainda desafia a lógica. Existem registros escritos, testemunhos assinados e relatos da época que confirmam os acontecimentos. Embora alguns digam que foi histeria coletiva, ninguém consegue explicar como todos ouviram a mesma voz ao mesmo tempo. A fazenda dos Bell ainda existe, e o campo onde John foi enterrado permanece intocado. Nas noites de tempestade dizem escutar a mesma risada. A voz que prometeu voltar e nunca cumpriu a promessa de ir embora. E essa foi a história da maldição dos Bells. Caso tenha gostado do conteúdo, peço para que siga o canal e ative o sino para que você não perca os próximos vídeos. E lembre-se, entre o que vemos e o que ouvimos, existe o inexplicável. Tchau e até o próximo vídeo.